Bom dia a todos, mais um momento abençoado, entrando no ar para falarmos da Palavra de Deus. Um dia tão especial, um sábado abençoado, está saindo o sol logo cedo, né? E uma temperatura bem especial também, aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? Então vamos lá hoje no quinto vídeo, no livro de Hebreus. Exemplos de fé gerando paciência e esperança. Lá em Hebreus, no versículo 11, capítulo 13. Vou citar vários versículos no decorrer da leitura. Todos estes morreram na fé. Esses foram os heróis, né? Morreram na fé, crendo que Cristo viria e pagaria o preço para que a humanidade pudesse ser redimida, sem terem recebido as promessas. Cristo não veio quando eles estavam vivos, mas vendo-as de longe. Eles continuaram a crer, embora as promessas estivessem longe. E crendo-as, eles trocaram o que podia ver pelo que não podia ver. Trocaram aquilo que eles não podiam, né? Não podiam, o que eles estavam vendo, mas por aquilo que eles não podiam ver, que é a esperança pela fé. E, abraçando-as, reclamavam essas promessas como deles mesmos, embora elas estivessem longe. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E o mesmo com os crentes de hoje. Hoje já nós temos uma promessa superiores a eles, né? Pela graça que Jesus fez por nós na cruz. Porque os que isto dizem claramente dão a entender que buscam uma pátria. Isso se refere ao que não está aqui e não se refere a nada que está aqui. Versículo 15. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, eles nunca olharam para trás. Teriam oportunidade de tornar, nunca ocorreu. Nunca lhe ocorreu voltar para a antiga vida. Tinham recebido uma visão de Jesus e as coisas do mundo haviam perdido o seu brilho. Mas agora, depois da visão, desejavam uma melhor, ou seja, a celestial. Tudo isso é aceitável apenas por meio do que Jesus fez na cruz e na fé naquela obra concluída. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque havia se recomendado a Deus por sua fé, porque já lhe preparou uma cidade. Não que ele fará, mas sim ele já fez. Versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, embora Deus tivesse interrompido a ação na mente de Abraão
ela já havia sido feita. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. O Senhor já havia dito a Abraão que ele enviaria o Redentor a este mundo para redimir a humanidade. E então mostra ao patriarca nesse momento como isso seria feito. Que seria pela morte, isto é, sacrifício, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Refere-se ao fato de que a posteridade de Abraão viria de Isaque e não de Ismael. Lá em Gênesis, capítulo 21, versículo 12. Considerou que Deus era poderoso para até de entre os mortos ressuscitar. O Senhor havia dito a Abraão que oferecesse Isaque como sacrifício. O patriarca preparou-se para obedecer a Deus e deteve no último momento. No entanto, em sua mente ele já havia oferecido Isaque, pensando que Deus o ressuscitaria da morte, porque era por meio de Isaque que o Redentor viria. E daí também em figura ele o recobrou. O grego de fato diz, e falando figuradamente, ele recebeu Isaque de volta da morte. Versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. Isaque abençoou seus 2 filhos, porque sua fé olhava para eles, para além da morte. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Diz a respeito de Manassés e Efraim, ambos nascidos de José no Egito, e adorou, e por muitas razões, mas principalmente por causa do Redentor, que viria por meio de sua posteridade, encostado sobre a ponta do seu bordão. No seu bordão estava esculpido todos os grandes acontecimentos dos anos passados, que de fato eram a palavra de Deus. Desse modo, ele se apoiava na palavra de Deus. Lá no versículo 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da partida dos filhos de Israel. Estava próximo à morte. Então, ele fez menção da partida dos filhos de Israel. Ele sabia que Deus tinha reservado para Israel e deu mandamento acerca de seus ossos. Ele estava no Egito quando morreu, mas seu coração estava em Canaã. Quando os filhos de Israel fossem libertados do Egito, no futuro, o que aconteceu? Deveriam levar os ossos de José
com eles para a terra prometida, que é Canaã, né? Pela fé, eles sabiam que isso aconteceria. Veja agora, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por seus pais por 3 meses, porque viram que era um menino formoso. No grego diz que ele era gracioso com respeito a Deus, e não temeram o mandamento do rei. Faraó havia ordenado que fossem mortos os nascidos, todos os filhos do sexo masculino dos israelitas. Eles sentiram que Deus, e na página aqui dá mais continuidade aqui, né? Que Deus protegeria seu filho, e ele fez isso pela fé. Moisés, sendo já grande, refere-se a ele chegando à idade de 40 anos, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. De fato, rejeitou a posição de Faraó do Egito, para a qual ele havia sido treinado, porque havia sido adotado pela filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Revela a escolha feita por Moisés. Ele trocou o que era temporal, né, pelo eterno, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Apresenta a escolha que deve ser feita: o sofrimento ou os prazeres do pecado. Veja bem, que exemplo. O meu tempo foi embora. Temos que escolher o sofrimento, que é morte, e escolher a vida e a abundância, o certo, o caminho perfeito e verdadeiro, como diz. Então, que Deus possa nos abençoar com essas palavras. No 5º vídeo, no livro de Hebreus, que é um exemplo para nós, como digo sempre, cada palavra são um exemplo de fé, gerando para nós a paciência e a esperança, como está escrito, que tiveram aqueles heróis, que nós hoje também podemos ter essa esperança, esperando a vinda do Senhor a qualquer momento. Pai, abençoe todas as pessoas que vão ouvir e assistir esse vídeo, que sejam ricamente abençoadas, em nome de Jesus. Amém e amém.